Nesse vídeo, eu vou te explicar como as dores relacionadas ao passado estão impedindo pessoas de alcançarem seus objetivos. Você vai aprender como o padrão emocional configurado na sua infância influencia diretamente nas suas emoções de hoje, como a média dessas emoções define a sua frequência vibracional e como essa frequência vibracional cria sua realidade. E mais, eu vou te apresentar o método do Reconfigure-se, uma ferramenta de autocura que te possibilitará se libertar de emoções de baixa frequência, sair de prisões mentais, ciclos repetitivos e seguir um caminho que te levará para uma vida muito mais leve, segura e próspera. Se você está cansada de carregar o peso do passado, deseja finalmente viver uma vida de paz e alegria, assista esse vídeo com atenção. Pode ser que seja interessante e bom para você e para a sua vida. Eu apliquei esse método do Reconfigure-se em mim e em outras pessoas em centenas de atendimentos particulares, e a soma das mudanças que obtive em minha vida, mais os feedbacks de quem passou pelo método, me motivaram a buscar formas de ampliar o alcance dessa ferramenta para que mais pessoas tivessem a chance de transformarem suas realidades. Algumas pessoas podem se perguntar, mas será que isso é para mim? Bom, primeiro, esse conteúdo é para aquelas pessoas que gostam de entender mais. Mas, em especial, esse conteúdo ajuda pessoas que se sentem presas mentalmente e acreditam que precisam resolver situações do passado, pois notam que fatos vividos lá atrás podem estar trazendo consequências em situações vividas no presente. Agora, se você ainda não tem essa percepção, mas tem vivenciado alguns dos pontos que vou dividir aqui contigo, esse método pode lhe possibilitar identificar as raízes dessas questões e te permitir libertar-se das amarras que vou citar a seguir. Dificuldades de estabelecer limites. Vergonha ou medo de se expressar, de expor suas verdades. Está sempre se colocando em dúvida. Não tem controle das suas emoções. Costuma manter um diálogo interno negativo, se autopunindo, se culpando, comparando, criticando e alimentando medos que crescem cada vez mais. Esse conteúdo é também para pessoas que têm dificuldades de lidar com a rejeição ou o abandono e muitas vezes chegam a se manter em relacionamentos tóxicos com medo da desconexão. É também para pessoas que bloqueiam sentimentos e vivem atrás de máscaras de força, e ainda pessoas que têm necessidade de agradar os demais, buscando constantemente validação pessoal. Definitivamente, o que eu tenho aqui é para você. Meu objetivo ao compartilhar esse trabalho é transformar a vida de pessoas que querem sair de suas lutas mentais para alcançar uma vida de paz, alegria e harmonia. Eu quero que você tenha resultados como o da Marta, o da Nathalie, o da Divânia e muitas outras pessoas que experimentaram o Reconfigure-se. Veja só um pouquinho do que elas falam sobre a experiência do reencontro com a criança interior delas. E aí eu fui surpreendida que durante a experiência, durante todo o processo, a minha criança, ela me mostrou que havia sim algo mal resolvido com relação à minha mãe lá no passado. Então eu vi claramente uma cena relacionada à minha mãe. E aí o mais bizarro de tudo é que aquilo que estava mal resolvido com a minha mãe era algo que estava me atrapalhando até hoje na minha vida adulta e eu não fazia nem ideia que isso estava relacionado a algo do passado. E aí, graças a esse processo, eu consegui ressignificar, eu consegui trabalhar nessa cura e hoje ser uma pessoa diferente. Eu vou tentar fazer esse vídeo sem chorar, porque eu já tô querendo chorar. Lembro que quando eu conversei com a Amanda, que ela me explicou como seria, eu não imaginava a dimensão de tudo que eu vivi naquele momento, de poder ver a minha criança, ver até como ela estava vestida, conversar com ela, pegar ela no colo, sabe, acalmá-la, fazer tudo aquilo que eu queria que tivessem feito comigo quando eu era criança. E isso tem me ajudado muito no dia a dia, no presente, porque todas as vezes que acontecem situações,
que a minha criança vem pra cena, eu consigo reconhecer que é a minha criança ali, que tocou em alguma coisa da minha criança, e eu consigo, sabe, respirar, parar, observar o que tá acontecendo, pegar a minha criança no colo, acalmar ela. E isso faz com que eu viva e vença os desafios com muito mais facilidade. E tudo isso graças a esse momento com a Amanda maravilhoso, onde ela nos ensina a conectar com a nossa criança. É uma coisa surreal. É um projeto lindo. Eu participei primeiro da cura da criança interior. E, gente, é magnífica essa cura. Eu indico a todos essa cura da criança interior. Eu já fiz vários processos ligados à cura da criança, mas igual esse processo que eu vivenciei com a Amanda, dentro do projeto, né, que ela conduz assim com tanta maestria, que é o Reconfigure-se, é totalmente diferente, é muito profundo. A entrega que ela faz pra gente, ela é muito objetiva e realmente assim está imperdível. Para você compreender melhor como foi que eu descobri tudo que eu vou te explicar aqui, eu vou te contar um pouquinho da minha história. Eu prometo que eu vou ser breve, tá? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Amanda Sota. Eu sou uma pessoa comum, provavelmente com uma história de vida muito parecida com a sua. Eu nasci em uma família muito simples, que sempre batalhou muito para conseguir tudo o que queria. E eu fui ensinada que era assim que tinha que ser, que a vida era assim, uma luta. A minha infância toda foi vendo meu pai e a minha mãe brigando muito por causa do dinheiro. Com uns 12 para 13 anos, eu me vi de frente com um advogado, com um nó na garganta, sendo preparada para entrar na audiência de separação de bens deles. E tudo o que eu mais queria era fugir desse mundo em que a falta fazia com que a gente agisse com tanta falta de amor uns com os outros. Eu sonhei em tirar todos nós daquele problema, que era a falta de dinheiro, para que a gente pudesse se amar de verdade, para que isso nunca mais fosse motivo para nenhuma discussão. E em busca desse sonho, eu comecei a minha jornada aqui na Terra. A minha criança, nessa altura, configurou em meu sistema que o mundo era dividido em dois: o mundo da pobreza e o mundo da riqueza. E entendendo que ela e a família estavam no mundo da pobreza, começou a buscar entender o que ela tinha que fazer para mudar de mundo. Começou a observar a vida, os comportamentos, as ações das pessoas que mudavam de mundo de verdade e decidiu que ia fazer igual. E lá fui eu. Estudei muito, com 23 anos eu me formei em engenharia civil. Fiz pós-graduação, aprendi inglês, li muitos livros, eu praticava as fórmulas mágicas da lei da atração. Eu acordava bem cedo, afinal, quem cedo madruga, Deus ajuda, não é? Eu trabalhava muitas e muitas horas. E o tempo foi passando, passando, e nada de chegar no outro mundo. Com 29 anos eu parei e pensei: acho que não é isso. Nessa altura, eu tive uma oportunidade de morar nos Estados Unidos. Eu aproveitei e resolvi empreender, achando que talvez o caminho era aquele, e não o diploma, como as pessoas tinham me falado. Eu fui para lá e abri minha primeira empresa na Flórida. E tenta uma coisa, tenta outra, busca uma direção, vai para um lado, vai para o outro. Depois de um tempo, as coisas não saíram do jeito que eu imaginei. Então, eu resolvi voltar para o Brasil e abrir outra empresa aqui. E comecei a trabalhar como louca mesmo, assim, workaholic, sabe? E eu ia até a noite, aquela loucura e nada de ir para esse mundo da riqueza. No dia a dia, uma coisa dava certo, duas davam errado. Depois, três davam certo, daqui a pouco, cinco davam errado. Nossa, aquilo foi me dando uma agonia. Não é possível, não é possível. Tem alguma coisa que eu não entendi. Nesse momento, eu já comecei a perceber o que eu descobri e vou compartilhar com vocês. Eu lembro que eu falava para a gerente da empresa da época: eu sei que sou eu sei que sou eu que estou causando todos esses problemas. É algo que está dentro de mim, eu só não sei como parar. E quanto mais raiva eu sentia, mais as coisas davam errado. Hoje, entendendo o que eu vou te explicar logo mais, eu consigo ver claramente o que estava acontecendo.
Depois de anos em uma batalha interna sem fim, exausta emocionalmente, eu me rendi e desisti de acreditar que eu estava sozinha nesse universo. Com 33 anos, eu parei tudo e pedi ajuda a Deus para me tirar daquele lugar que a minha mente me levou. Eu pedi ao universo para entender mais, para entender e conhecer mais sobre a verdade que liberta. Uma vez que abriram uma fresta da porta para entender o meu sistema, eu larguei tudo aqui na Terra e comecei a navegar nas configurações da minha mente. Eu estava decidida a vencer esse jogo dessa luta interna que vivemos nessa experiência terrena. E o que eu vou te entregar aqui hoje é um resumo do conhecimento que eu acessei em 3 anos de uma jornada de expansão de consciência. 3 anos navegando dentro do meu próprio sistema, mexendo nas minhas configurações e de outras pessoas que também estavam em busca de entender mais sobre o funcionamento da mente humana. Pessoas que também buscavam pela libertação da dor e do sofrimento. Se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Eu comecei a entender que somos todos seres que emitimos frequência, emoções. O coração é o transmissor dessas frequências. O ritmo das batidas dele define a frequência que sintonizamos, superior ou inferior, fazendo assim o nosso corpo ter uma vibração específica. A cada vibração emanamos uma energia que faz a nossa conexão com o universo que nos rodeia. O plano de terceira dimensão, conhecido como o reino da matéria, é dividido em faixas de frequência como se fossem faixas de rádio, sabe? Que vão de 0 a 1000 Hz. Esse desenho do funil da frequência das emoções ajuda você a compreender melhor. Você já percebeu que quando sente raiva, que é uma emoção de 150 Hz, por exemplo, o teu coração muda o ritmo das batidas? O corpo entra em uma vibração diferente. Começa a sentir desconfortos e, como consequência, seus pensamentos aceleram, como se tivesse entrado em uma estação de rádio que tem um monte de gente falando. E são falas mais rápidas, mais agitadas, que normalmente incentivam a tomar ações que vão derrubar cada vez mais a nossa frequência. Ao acessar dimensões de frequências baixas, o seu ser desestabiliza e tudo ao seu redor desestabiliza junto, porque a sua realidade é um reflexo do seu interior. Pessoas desestabilizadas criam negócios desestabilizados, relacionamentos desestabilizados, enfim, vidas desestabilizadas. Agora, quando você aprende a levar o seu ser para as emoções de altas frequências, é completamente diferente. Quando você consegue entrar na faixa de frequência de aceitação, perdão, e começa a se libertar dos desejos, tudo começa a acalmar dentro de você. Você passa a entender que todos aqueles sentimentos negativos tinham se manifestado porque você desejou que as coisas, as pessoas, as situações fossem diferentes. Você permitiu que expectativas tomassem conta da sua vida. Então, não é sobre o que aconteceu, é sobre como você escolheu olhar para o que aconteceu que te fez sofrer efetivamente e acabar se prendendo em baixas frequências. Sabe, eu entendi que nossa meta nessa jornada chamada vida é aprender a alcançar altas frequências, é aprender a amar de verdade, para acessar a alegria. Nosso maior objetivo aqui, na verdade, é acessar a frequência da alegria e a da paz, que vem logo em seguida. Pense comigo, você nunca esteve atrás de outra coisa a não ser da alegria. Tudo o que você faz é pela alegria. Nossa mente faz a gente acreditar que estamos indo atrás de coisas materiais pelas coisas materiais, ou de relacionamentos pelos relacionamentos. Mas na verdade não é. No final, é pela alegria que a gente acredita que as coisas materiais ou os relacionamentos vão nos proporcionar. Já imaginou encontrar o caminho direto para essa frequência, sem precisar ficar colocando nada na frente para chegar até ela? Entendendo que não são as coisas que vão te levar até a alegria, e sim a alegria que vai te levar ao que você deseja. Dinheiro, como tudo aqui no plano da matéria, também tem uma frequência. Você sabe qual é a frequência da prosperidade? Pois eu vou te contar. A frequência da prosperidade é 888 Hz. Logo, para se conectar com a abundância, tem que vibrar em uma frequência próxima. Só assim se conectará.
O que acontece com a maioria dos seres desse plano é que não conseguem estabilizar a frequência. Vivem em uma oscilação de frequência constante. Então vibra no amor, se conecta com a energia do dinheiro. Aí o dinheiro entra na vida. Mas basta algo não sair como a pessoa deseja e já fica com raiva, irritada, com medo. Vibrou em baixas frequências, o dinheiro começa a fugir. O carro precisa de mecânico, o micro-ondas quebra, fica doente, precisa comprar remédios. E assim, o dinheiro vai encontrando formas de se desconectar da baixa frequência. E não é só estabilizar, é estabilizar em alta frequência. Como te mostrei, a frequência da abundância é 888 Hz. Para conectar com ela, tem que vibrar alto. E como você viu no funil das emoções, não é possível chegar em altas frequências sem antes vencer medo, raiva, ego, sem passar pela aceitação, perdão, pelo amor, alegria e chegar na paz. Estão começando a entender a importância da cura? A importância de libertar a sua criança interior de dores e traumas do passado? Enquanto você não der esse passo, você pode dar muitos outros. Pode ter diploma, pode abrir empresa. Ainda assim, quando baixar a sua frequência, o dinheiro vai sair correndo e tudo ao seu redor desestabilizará junto com você. Nessa busca por entender mais, eu fui compreendendo que o que me fazia agir com falta de amor com os outros e comigo mesma, baixando a minha vibração, não eram coisas que estavam acontecendo no presente efetivamente. Eu entendi que eram situações do passado, eram feridas da minha criança interior. Foram momentos que a minha criança viveu, situações em que outras pessoas agiram com falta de amor e fizeram ela sentir dor. E ao olhar com raiva para essas ações, com falta de amor, minha criança se prendeu em baixas frequências. Passou a ferir pela dor que sentia por estar nessas dimensões baixas de medo, tristeza, culpa. A partir daí, sempre que ações, falas, sensações, pessoas do presente lembravam ela da dor do passado, ela tinha desejo de ferir. E toda vez que ela não continha esse desejo e feria os demais filhos de Deus aqui na Terra, ela se prendia em culpa, vergonha e dor. Descia para a base do funil de frequência e o sofrimento tomava conta do seu ser. Agora, imagina um adulto que, quando um gatilho da sua criança era disparado, reagia como uma criança, no meio de reuniões, com funcionários, com pessoas da família, enfim. Eu acredito que eu dei muitos passos, como conseguir um diploma, abrir empresa, mas eu deixei de dar o primeiro, que era curar minha criança para que eu pudesse crescer efetivamente e assumir responsabilidades, deixando de ser aquela criança vitimizada. Eu precisei me curar para entender tudo isso que eu estou compartilhando aqui com você. Eu precisei libertar a minha criança dos sentimentos negativos que prendiam ela em baixas frequências em uma dimensão de dor. Eu precisei ir lá no passado e ensinar ela a perdoar, ensinar ela a aceitar, ensinar ela a amar de verdade, para que nós duas pudéssemos nos libertar e passar a navegar em frequências superiores. E como foi que eu fiz isso? É exatamente o que eu quero compartilhar com vocês. Mas antes de chegar na solução efetiva, eu tentei todos os métodos tradicionais possíveis. Por várias vezes eu busquei ajuda com profissionais que entendiam mais sobre a mente humana, atuavam de fora me guiando para entender o que estava acontecendo aqui dentro de mim. Eu não posso dizer que não ajudou. Ajudou sim, claro, mas não resolvia, sabe? Logo eu me via de novo em ciclos repetitivos, presa em comportamentos destrutivos, sentindo vontade de ferir e sem saber como sair daquelas prisões que não me deixavam me expressar direito, que me faziam sentir culpa, medo e insegurança. Eu me lembro que eu também tentei retiros, conexão com a natureza, me desconectar um pouco do trabalho e enfrentar medos e inseguranças em relacionamentos difíceis que eu tinha na época. Mas só piorava. Quando eu parava de trabalhar, era culpa e mais culpa. Quando eu tentava me expressar achando que podia melhorar os relacionamentos, era um desastre. Mais brigas, mais dor. E eu já não via mais saída, sabe? Eu cheguei a pensar que a vida era viver naquela guerra interna e que eu ia ter que me acostumar. Chegou em um ponto tão insuportável que eu tentei até remédios. Nossa, essa parte eu não gosto nem de lembrar.
Eu me sentia atordoada, como se eu tivesse usado algo para desligar os meus sentimentos. Mas não adiantava, porque quando o efeito passava, o sentimento ainda estava lá e parecia que potencializado. Aí era mais difícil e eu me via precisando de mais e mais. E aí, com medo da dependência, eu resolvi não continuar nessa direção. No meu limite, eu me rendi, como já disse, e pedi ajuda aos céus para me libertar daquele lugar que minha mente me levou. Eu pedi e recebi a direção para sair daquelas baixas frequências que eu mesma me emaranhei. Recebi a chave para se reencontrar com a minha criança interior, uma ferramenta de autoconhecimento para acessar a quinta dimensão, uma dimensão de consciência onde espaço e tempo são lineares. E agora, sem essa divisão no tempo, de passado, presente e futuro, é possível voltar para a minha infância com um olhar de adulta agora e ajudar a minha criança a se libertar das configurações que nos prenderam em dor, raiva, medo, insegurança, culpa, orgulho, enfim, todas as emoções de baixa frequência que mantinham meu ser preso em dimensões inferiores. Dimensões de falta, de escassez, de perturbação mental, de instabilidade. À medida que fui compreendendo minhas configurações, fui entendendo que eu crio a minha realidade e que eu era a única responsável por tudo que estava acontecendo, que minha frequência me conectava com tudo ao meu redor, com pessoas, com situações, com os desafios e que enquanto aquelas configurações rodassem em meu sistema, as coisas continuariam como estavam. E que eu precisava assumir as rédeas da minha mente se eu quisesse efetivamente guiar a minha vida para outra direção. Eu teria que entrar no meu sistema e ajustar as configurações necessárias para isso. Comecei a usar o método do Reconfigure-se em mim mesma. Acessei mais de 30 vezes as minhas próprias configurações até sair das baixas frequências. Depois comecei a testar com amigos e eles também acessavam as próprias configurações. Então eu comecei a atender pessoas que buscavam cura e eu já ajudei mais de 200 pessoas, tirando inclusive pessoas de quadros de várias tentativas de suicídio com esse método que eu vou apresentar aqui para vocês. Ao acessar muitas configurações, eu identifiquei padrões que eram iguais em todas as pessoas, configurações relacionadas com medo, com a mãe, com o pai, com os irmãos. E uma vez que eu alterava essas configurações, já causavam um grande alívio e davam coragem para essas pessoas seguirem nessa jornada de autoconhecimento para a cura. Então, eu desenvolvi um infoproduto com a metodologia do Reconfigure-se para que eu pudesse ajudar muitas pessoas ao mesmo tempo, sem depender dos meus horários na agenda. Como para mim essa cura foi um verdadeiro acordar para uma nova realidade, eu resolvi chamar essa jornada de O Despertar, a cura da criança interior. A jornada tem como missão elevar a frequência das pessoas que decidem dar esses passos. Tudo acontece de olhos fechados, fone de ouvido, no conforto do seu lar. A cura vai acontecendo de forma natural, à medida que você navega nas frequências musicais infantis e a minha voz vai te guiando. As compreensões que você precisa para se libertar vão chegando. No primeiro passo, você se reencontrará com a sua criança. É um momento mágico. Você vai contar para ela quem é você e que você voltou para juntas entenderem o que não compreenderam sozinhas. No segundo passo, vamos perguntar para ela sobre os medos. E esse momento é aquele de abrir o coração para ouvir a voz interior. Muitos dos medos da nossa criança continuam nos prendendo nos dias de hoje. O terceiro passo é o reencontro com a mãe. Você, sua criança e a mãe. Agora você vai ajudar sua criança a se expressar, vai explicar o que ela não entendia e ampliar a visão dela sobre a importância da reconexão com a fonte da sua vida. O quarto passo é com o pai. Um momento mágico de muita emoção. Aqui vencemos mais um nível de frequência. E assim, de passo em passo, vamos subindo nesse patamar das emoções. O quinto passo é com os irmãos, desfazendo energias negativas e acessando a frequência da coragem. E para finalizar,
Damos o sexto e último passo, que é o reencontro do pai com a mãe juntos. E aqui lembramos a criança da importância da aceitação para se libertar, para assim acessar a frequência verdadeira do amor. Aqui também acontece uma constelação familiar, onde você será reposicionado em relação aos seus pais, para que a energia possa voltar a fluir livremente entre vocês. Na plataforma, eu organizei para que tudo fosse muito prático e simples. Eu inicio o primeiro módulo com conteúdos para expansão de consciência. No módulo 2, eu explico mais sobre o método. No módulo 3, eu deixo alguns casos específicos que, se não for o seu, você não precisa assistir. O módulo 4 é a jornada que descrevi que vai acontecer entre você e a sua criança. E no módulo 5 é onde eu deixei os bônus. Tudo foi desenvolvido com muito amor e carinho, através de um passo a passo detalhado para que você possa ter uma experiência incrível nesse reencontro. Sabe, depois de tanto navegar com a minha criança, eu entendi que não era a falta de dinheiro que fazia com que eu e a minha família feríssemos uns aos outros, e sim as feridas que cada um carregava dentro de si, as dores causadas, na maioria na sua infância, de cada ser que fazia parte da minha família. A falta de cura, na verdade. E agora que eu entendi isso, o meu sonho de infância perdeu a razão. Agora que eu compreendi que a falta que a gente sentia não era das coisas materiais como eles e nós e eu acreditava também, era a falta de amor. Não faz mais sentido viver para ir por mundo da riqueza. Então eu decidi que espalhar esse conhecimento e ajudar as pessoas a se libertarem de todas as feridas que fazem com que elas ajam com falta de amor, ferindo os demais, será a partir de agora a minha missão de vida. A partir de agora, meu objetivo é libertar o maior número de pessoas que eu puder para ajudar o amor a voltar para a Terra e para que outras famílias não pereçam, não passem pela dor e pelo sofrimento que eu e a minha família passamos por falta de conhecimento. Exatamente por isso que eu estou aqui hoje fazendo esse vídeo para você. Mas antes de eu te falar mais, me responda uma coisa. Você já fez terapia? Tem uma ideia do valor de uma sessão de terapia tradicional, assim, em média? Sei lá, uns 150, 200, 250 horas? Quantas sessões você acredita que precisaria para libertar a sua criança interior? Para fazê-la entender o que precisa com a mãe, com o pai, falar sobre os medos? Enfim, eu acredito que no mínimo umas 3 sessões, né? E ainda assim seria alguém fora de você tentando entender o que a sua criança precisa para se libertar. Então, nós estamos falando aqui de um valor do quê? De uns 500 a 700 reais na média, certo? E quanto tempo isso levaria? Enfim, dependeria da disponibilidade do profissional que você escolher, né? E só para eu ter uma ideia, se você já entrou em remédios, tem uma noção de quanto gasta com eles? Dor de cabeça, insônia, ansiedade, depressão, estresse, sei lá, uns 200, 300? Total ou no mês? Enfim, o ponto que eu trago aqui é que você já está pagando um preço por não se curar. E esse que o dinheiro paga é o menor dos preços. Se desconectar de pessoas que você ama por agir com falta de amor é o real preço que você está pagando por não se curar. E eu te digo uma coisa: perder o que realmente tem valor custa caro. E hoje você tem a chance de sair dessa situação dizendo sim para a jornada de 6 passos para a cura da sua criança interior. Eu ofereço essa ferramenta de cura aqui na internet por apenas R$ 197. Sim, e você ainda pode optar por parcelas de R$ 19,78. O acesso é imediato. Você terá um passo a passo para caminhar nessa jornada de cura e você terá um ano inteiro liberado para voltar quando quiser. Assim que você adquire, você receberá um e-mail com login e senha para acessar a plataforma que eu te mostrei aqui com todo o conteúdo. E a melhor parte é que é 100% online. Você poderá viver toda a experiência no conforto do seu lar. Não vale dizer que não tem tempo, hein? A sua cura não é para amanhã, ela é para ontem. Não postergue mais. Lembre-se dos preços que vem pagando na sua vida por não olhar e cuidar de você da forma que deveria.
Além do mais, você poderá acessar a plataforma e voltar e se encontrar com a sua criança quantas vezes você quiser, por um ano inteiro. Do dia que você adquirir, terá 12 meses para se curar. E para você que pensou que pode ter dificuldades para viver essa experiência, pois não sabe se vai conseguir, eu vou te mostrar agora o depoimento da Dona Lorene, que tem mais de 70 anos de idade e viveu toda a experiência do Reconfigure-se e amou. Olha aí o que ela me enviou depois que ela viveu toda a experiência. Boa tarde, Amanda. Hoje consegui terminar de ouvir a última faixa. O encontro com os pais foi muito bom, tirei um peso enorme do meu coração. Foi maravilhoso, me senti muito melhor. Vou dar um tempinho e fazer novamente. Muito obrigada por me ajudar. Deus te abençoe grandemente. Beijo. E como bônus para aqueles que disserem sim para essa jornada de cura, eu vou deixar vídeos exclusivos na plataforma com conteúdos explicando mais sobre frequências, sobre como se conectar com a prosperidade, dicas e outras ações para elevar a sua frequência. E para fechar com chave de ouro, eu vou deixar também um e-book com mais de 50 frases para a reconfiguração do seu sistema, de acordo com cada experiência que viveu na sua infância. Então, para você se reencontrar com a sua criança interior hoje mesmo, curar as dores do passado e caminhar para uma vida mais leve, segura e equilibrada, clique no botão abaixo e faça a sua inscrição. Lembrando que você tem 7 dias para entrar na plataforma, conhecer a jornada que eu ofereço de cura e se por alguma razão não encontrar o que você buscava, eu devolvo 100% do seu dinheiro de volta. Foi bom estar com você até aqui. E para aqueles que vão seguir, espero vocês na plataforma.